Legião! Que bom estar com vocês, está frenético o dia, hein? Revisões de Lu, Beto, Sabrina, André. Vamos chegar aí a quase 5 horas de revisão no nosso aulão Premonição. E que bom estar aqui ao vivo com todos vocês, muito bom realmente. A prova está se aproximando, uma despedida está se aproximando, porque eu já sei que vocês serão aprovados. Fico até arrepiado aqui, gente, de tão calorosa que foi essa turma da UAB segunda fase. Aqui, nós do Portal Exame de Ordem, nós do SES, estamos muito felizes pela sua retribuição. Aqueles que fazem parte do grupo do WhatsApp, muito obrigado pelos vídeos e eu aguardo mais vídeos de todos vocês. Se comuniquem aí, tem gente que não faz parte do grupo do WhatsApp, se comuniquem para entrar no grupo do WhatsApp. Isso é muito legal para vocês terem um pós-prova. E a gente não vai parar por aqui não, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida longa aí juntos, dentro da advocacia ou mesmo dentro do concurso público, ok? Se vocês forem para a advocacia, eu aguardo todos vocês lá no seufuturo.com com cursos de empreendedorismo jurídico, porque você tem que saber empreender para você ter uma vida extraordinária dentro da advocacia. Se você vai estar dentro do SES, a gente te espera aqui no concurso público, seja para delegado, seja para juiz, para promotor, para defensor, para advocacia pública, para alguma estatal que você queira fazer prova, nós vamos estar aqui juntos também na sua preparação. Foi um período longo, de muitas e muitas aulas. Pare e pense, feche os olhos agora rapidamente e reflita o quanto você se preparou até aqui. Foi uma primeira fase extremamente desafiadora, com uma reprovação enorme, e você está dentro dessa segunda fase. Então, já bato palmas, te parabenizo, porque você já é um grande vencedor, já é uma grande vencedora. É um momento assim maravilhoso, um momento extraordinário, porque, olha só, nós estamos aqui em plena sexta-feira, né, com vocês. Sábado, domingo é a sua prova. E você já sabe que eu apliquei uma técnica com vocês nesse período todo, de você todo domingo fazer uma prova. Eu tenho certeza que a sua máquina, o seu corpo, ele vai estar preparado. Foi lindo realmente esse período. Um período com muitas aulas práticas, um período com muitas aulas teóricas, material de apoio, aulão de português, o mentoring, nosso projeto de mentoring, que é um projeto muito legal, que você tem atividades, os nossos cronogramas semanais. Mas a vantagem de você assistir aula online é que você pode antecipar as aulas, e muitos de vocês me mandavam lá pelo plantão de dúvidas: Cris, eu estou antecipando as aulas, Cris, eu estou revendo aulas que já foram dadas. Esse é o grande bacana de você estar online. Bom, vocês já tiveram aula de processo, já tiveram aula de civil, não é? Eu também, como professor de civil de vocês aqui na primeira e na segunda fase, né? Eu vou hoje bater um papo inicialmente sobre direito do consumidor com todos vocês. Principalmente sobre assuntos que eu sempre paro e falo: nossa, isso é uma grande possibilidade de estar na segunda etapa daqueles que nos acompanham aqui, a legião que nos acompanha no SES, no Portal Exame de Ordem. O primeiro ponto que eu falo com todos vocês é sobre a responsabilidade civil. Vocês já tiveram aula comigo, lá na parte de direito civil, dos elementos da responsabilidade civil. E fiquem atentos aos elementos da responsabilidade civil, não é? A conduta, a culpa, quando o caso for de responsabilidade civil subjetiva, a não existência de culpa, quando o caso for de responsabilidade civil objetiva, ao nexo de causalidade, aquele liame entre a conduta do agente e o resultado danoso, e o dano. E aí eu chamei muita atenção nas aulas de direito civil contigo sobre o dano. Porque o dano pode cair uma questão de dano material, lucro cessante, danos emergentes, pode vir uma questão de violação de um dos direitos da personalidade, que é o dano moral, e aí a gente bate naquelas súmulas novamente: 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403, não é? 595 do STJ. Todas essas súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema de dano moral. Súmulas aí que devem estar na sua mente, principalmente aquelas que falam sobre o dano moral in re ipsa.
Vocês estão todos lembrados. Pode vir a cair uma questão de perda de uma chance, que revisamos muito bem. Até citei como exemplo o recurso especial 788459 Bahia, o caso lá do show do milhão. Pode até vir uma questão jurisprudencial nova, a questão referente ao desvio produtivo do tempo do consumidor, né, a perda do tempo livre, uma tese do professor Marcos. E aí a gente vê a ideia de uma possível questão, seja na sua peça prático-profissional, seja numa questão de natureza subjetiva, em que pode ter a opção A, a opção B, a opção C, e muito cuidado, nós falamos isso durante a nossa segunda fase inteira. Durante a segunda fase inteira nós falamos isso. A letra A respondida na letra A letra B na letra B. Isso parece muito lógico, mas eu sei que você, no momento do nervosismo, você acaba às vezes vacilando, responde a B na A e aí deixa uma folha em branco. Gente, isso acontece. Eu tô há X anos dando aula para a OAB, eu tô há X anos no mercado, já são mais de 15 anos no mercado dando aula para concursos e para a OAB, e eu vejo isso acontecer direto. Então, parou, recebeu a prova, fecha os olhos, respira, pensa na sua trajetória, pensa na sua aprovação. Os pensamentos têm algo muito importante dentro da nossa vida, mexem com uma série de situações aqui dentro do nosso corpo, né? E o pensamento positivo vai te impulsionar, tá? Pense nisso. Olha lá. A responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela pode ocorrer por vício. Você está cansado de escutar eu falar isso. E também pode acontecer pelo fato. Vício e o fato. Vamos lembrar? O vício nada mais é do que uma impropriedade ou uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Então, trata-se de uma impropriedade ou de uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O vício, ele tem uma natureza intrínseca. Lembra do exemplo? Deixa eu pegar aqui meu celular. Acabei de comprar esse aparelho celular e fui tirar ele da caixa. No momento que eu tirei esse aparelho da caixa, ele explodiu, me causando uma série de danos. Ok? Isso é vício ou fato? Isso é fato. Porque o dano recaiu sobre a minha pessoa. Acabei de comprar esse aparelho celular e fui tirar ele da caixa. E no momento que eu fui ligar esse aparelho celular, ele não liga. Eu estou diante de vício e não de fato. Então, o vício, ele contém uma natureza intrínseca. Ele recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Então, o vício, ele recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O fato, não. Quando a gente conceitua o fato, que você também pode citar na sua prova como acidente de consumo, quando você conceitua o fato, repito, que você pode, na sua prova, chamar de acidente de consumo, eu tenho um dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Lembra do exemplo? Peguei meu aparelho celular, fui ligar e no momento que eu liguei ele explodiu, me causando uma séria queimadura no meu rosto. Eu estou diante de um acidente de consumo. Eu estou diante de um fato. Eu estou diante de um acidente de consumo. Eu estou diante de um fato. Um dano que recaiu sobre a minha pessoa. Então, fato é sinônimo de acidente de consumo. E aí, o fato é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Ele possui uma natureza extrínseca e não uma natureza intrínseca. Vício, natureza intrínseca. Fato, natureza extrínseca. Isso fica muito claro na sua peça prático-profissional ou na sua questão subjetiva. Então, você recebeu a prova, leu a questão, irá analisar se o caso é de vício, irá analisar se o caso é de fato. Então, você analisa, ó, o caso é de vício? Opa! E aí, quais artigos que você vai utilizar se for no caso de vício? Bom, se for vício, 18, 19, 20, 23 e 26, ok? E se for o fato, Cristiano, eu vou usar o 12, o 13, o 14 e o 27. 12, 13, 14 e o 27. Então, se for vício, 18, 19, 20, 23, 26. Se for fato, 12, 13, 14 e 27. Então, olha só, no seu espelho de prova, seja da sua peça prático-profissional, seja da sua questão subjetiva, um desses artigos vai estar presente. Então, você tem que ter em mente. Opa, é caso de vício?
Aí é vício do produto com relação à sua qualidade? Eu vou analisar o artigo 18. Ah, é vício do produto com relação à quantidade? Eu vou analisar o artigo 19. Ah, é caso de vício do serviço? Eu vou analisar o artigo 20. Ah, e se for fato? Ó, se o caso for fato do produto, o dano ocasionado pelo produto, eu vou utilizar o artigo 12. Se for fato do serviço, o dano ocasionado pelo serviço, eu vou utilizar o artigo 14. Ok? E aí uma coisa que pinta muito na prova. Poxa, pode ser que pergunte para você se é um caso de decadência ou a prescrição. Pode ser que a questão fale, já prescreveu o direito desse seu cliente? Você, como advogado, defenda a ideia de que o juiz disse que prescreveu o direito. E aí você vai ter que falar, prescreveu a pretensão indenizatória, perdão, né? Prescreveu a pretensão indenizatória. Você vai ter que falar, olha, o magistrado está errado. O caso é de prescrição, e aí só ocorreu 3 anos, e o caso no CDC é de 5 anos. Pode ser que pergunte uma série de situações. E aí você vai lembrar, tá, que no vício eu tenho um prazo decadencial para a propositura da ação. Ou também pode ser que pergunte para você se você, como advogado da outra parte, o direito do consumidor já teve a aplicabilidade da decadência. Pode ser. Pode ser que o juiz fale, olha, houve a decadência e peça para você, na sua peça prático-profissional ou na sua questão subjetiva, falar se houve ou não houve. Você tem que defender isso, não é? Você está na função de advogado, tá? Na função ali, seja do autor ou da parte ré. Pode ser que você esteja pelos dois lados, não tem nenhum problema, tá? E no fato, vamos lembrar que você tem aqui o prazo prescricional. O prazo, ele é um prazo prescricional. Tudo bem? Então, no fato, eu tenho prescrição e não decadência. Tudo ok, galera? Belezinha? Então tá aí. O fato, eu tenho prescrição. Artigo de natureza 20, o artigo de número 27. Então, o vício tem natureza decadencial, prazo, e o fato tem natureza prescricional. Vamos lembrar? Aqui eu tenho 30 ou 90 dias, e aqui eu tenho 5 anos do conhecimento do dano e de sua autoria, ok? Tem o E, galera, tá? Tem o E, dano e autoria, tudo bem? Beleza? Então, percebam. O vício, vamos lembrar, o artigo 26, ele deixa bem claro isso. O vício, ele pode ser aparente, ele pode ser de fácil constatação e ele pode ser oculto. Ele pode ser aparente, ele pode ser de fácil constatação e ele pode ser oculto. Tudo bem? Beleza? Agora, vício aparente, aquele que se dá com mero olhar. Vício de fácil constatação, aquele que se dá com mero manusear. Tudo bem? E vício oculto é aquele que já existe no bem, mas que eu só consigo observar em um momento posterior. É aquele que já existe no bem, mas que eu só consigo observar em um momento posterior. Ok? Esse é o vício oculto. O Código Civil difere nesse sentido do Código de Defesa do Consumidor. Tá lembrado das aulas? O Código Civil só protege o vício oculto, os chamados redibitórios, lá no artigo 441 e seguinte do Código Civil. O Código Civil só protege o redibitório, não protege o vício aparente e nem de fácil constatação, o que difere do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque lá no CDC existe sim a proteção para o vício aparente, de fácil constatação, e o vício oculto. Já no Código, tá? No Código de Defesa do Consumidor com relação ao fato, eu tenho então esse prazo prescricional de 5 anos. Proposituras de ação, peça prático profissional ou questão subjetiva. O local da propositura da ação, seja no caso de vício, seja no caso de fato, atentem-se para o 101, inciso 1º do CDC, tá? Seja o caso de vício, seja o caso de fato, atentem-se para o artigo 101, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? Tema importante.
importantíssimo, gente. Tema aí referente ao local para a propositura da ação. Ao local para a propositura da ação. Então, 101, inciso 1º, ok? Inciso 1º. Então, olha só, você já sabe, um prescreve, o outro decai. Local de propositura da ação. Local de propositura da ação. Você também já sabe, então não pode se perder nesse sentido, né? Não pode se perder nesse sentido. Tudo bem, galera? Beleza? Show de bola? Então, vamos aqui parar e pensar, vamos aqui analisar. É um tema muito importante, ok? É um tema extremamente relevante para vocês, vício e fato. Agora, vamos parar e pensar o seguinte. Pode ser, tá? Que haja aqui a questão da pergunta de que espécie de responsabilidade é. Se eu estou diante de vício, ela sempre será objetiva a responsabilidade. Se eu estou diante de fato, em regra, ela é objetiva, seja no fato do produto, seja no fato do serviço. Lembre que fato do produto, artigo 12, fato do serviço, artigo 14. Porém, no artigo 14, a regra, como eu te disse, ela é objetiva, mas aqui existe exceção. E a exceção é a da responsabilidade civil subjetiva no artigo 14, parágrafo 4º, para a figura do profissional liberal. Figura do profissional liberal. Tudo bem? Figura do profissional liberal. Ok? Figura do profissional liberal. Então, o profissional liberal, ele responde como? Tá? Ele responde como? Tudo bem? Ele responde como profissional liberal. Perfeito? Beleza? Ele responde, em regra, objetivamente, seja no vício do produto ou do serviço. No fato do produto, ele responde objetivamente. Somente no fato do serviço, que ele vai responder subjetivamente. Porque foi o único artigo do Código de Defesa do Consumidor que fez uma observação para o profissional liberal. O único artigo que fez uma observação, tá, para o profissional liberal. Então, um tema muito caloroso, um tema importantíssimo. Vício e fato. Perfeito? Bom, um prescreve, outro decai, você sabe os artigos, você vai relembrar as nossas 2 aulas. Tivemos 4 horas de aula de direito do consumidor na nossa preparação para a segunda fase. Vamos lembrar o seguinte, um outro tema muito comum de cair no Código de Defesa do Consumidor é a situação de uma obrigação de fazer. Há uma obrigação de fazer, por exemplo, numa situação de um home care. Há uma obrigação de fazer num cumprimento de uma oferta. Então, vá com isso na mente. Pode ser que caia uma inicial em que seja pedido uma obrigação de fazer. Pode ser que essa obrigação de fazer tenha um pedido de tutela. Uma tutela provisória, uma tutela de urgência, aí pode ser que tenha um pedido de tutela. Pode ser que haja uma pessoa que tenha uma prioridade na tramitação do processo, ok? Pode ser que haja pedido de justiça gratuita. Então, você tem tudo isso envolvendo numa inicial. Então, vamos aqui ver um caso, um possível caso de obrigação de fazer. E quando a gente pensa em obrigação de fazer, logo nos vem à mente um artigo muito importante, tranquilo, um artigo muito relevante, que é o artigo 84 do CDC, tá? Do CDC. Então, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que é irmão gêmeo lá do artigo 497 do Código de Processo Civil, tá? Você tem que estar atento a esse tema, tudo bem?
Beleza? E aí o seguinte, muita atenção. Quando a gente fala do artigo 84, tá? Que o 497 do CPC vale ser lançado, porque pode ser que você observe que seja uma relação de consumo estritamente, beleza. Mas não vale deixar de citar, a regra do artigo 497 do Código de Processo, porque pode ser que no espelho de prova seja lançado o Código de Processo Civil. Esse diálogo entre as normas, esse diálogo entre as fontes, né? É uma conversa entre plurimas fontes legislativas, aquilo que nós chamamos de diálogo das fontes. Então, pegar o artigo 84 CDC e dialogar com o artigo 497 do CPC. Tudo bem? Aí vamos dizer que haja ali uma situação de uma criança internada, tá? Eu até contei um caso que aconteceu comigo, com a minha própria filha, em que eu tive que judicializar a questão, né? Eu contei isso para vocês. E aí o que aconteceu? Existe uma pessoa que está internada. Vamos dizer, tá? Vamos dizer que o médico de uma unidade intensiva do nosocômio, lá do hospital, um médico de uma unidade intensiva, faça um pedido para aquele paciente, para aquela paciente de home care, dizendo o seguinte: olha, a deshospitalização é muito mais saudável para aquela criança, porque ficar dentro de uma UTI ou uma deshospitalização é muito mais saudável para aquele adulto, porque ficar dentro de uma UTI é um risco muito grande, né? De você ter ali contaminações, outras coisas qualquer que existe dentro de uma UTI. Então, pode ser que você seja o contratado, você seja acionado no sentido de uma pessoa te procurar. Eu estou acionando um advogado para que ele proponha uma ação para buscar o direito do meu filho, ou o direito do meu marido, ou o direito da minha esposa, que se encontra internado numa UTI. Beleza. Aí vamos dizer que seja uma criança, tá? Uma criança de 4 anos de idade está internada numa UTI e o médico requer um tratamento domiciliar através do home care, ok? Do home care. Bom, o plano de saúde, com certeza, ele contesta dizendo que, olha, o home care não é uma obrigação do plano de saúde. Mas quando há pedido médico, a jurisprudência caminha toda no sentido de dizer, olha, se dê, então, o tratamento domiciliar. Então, que seja realizado o tratamento domiciliar. E aí você fala assim, onde eu vou propor essa ação? Eu vou propor a ação dessa criança numa vara civil ou num juizado especial? Lembrem, não cabe esse tipo de ação no JEC. Por quê? Porque a criança vai ser representada pelo seu pai ou pela sua mãe. E não cabe a representação no juizado especial. Então você vai ter que propor isso numa vara civil comum. Uma ação que tem um pedido ali de tutela, uma tutela de urgência, essa tutela provisória, para que haja a aplicabilidade, que haja ali o deferimento daquele pedido médico, do home care, do tratamento domiciliar. Então, é uma ação que vai respeitar o rito comum, ok? Uma ação que vai respeitar o rito comum, uma ação que você vai fundamentar no Código de Processo Civil, você vê lá o artigo 319, para você analisar o corpo da inicial. Hoje você já teve essa revisão com a professora Sabrina. A Sabrina já falou isso, seja na revisão da nossa aula premonição, seja em todas as aulas. Então você respeita o artigo 319, todo ali composto na sua inicial. E aí você, por exemplo, vai buscar o artigo 300 sobre a tutela provisória. Você vai ter que observar em algum momento da sua peça prático-profissional ou em algum momento da sua questão subjetiva, citar ali o artigo 300 do Código de Processo. Então, vai lá. Ao juízo ou também, muitos, isso é aceito, você vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz direito da vara civil, né?
você não sabe, você está distribuindo a ação, você não vai citar nenhuma vara civil. Agora, pode ser que a questão informe para você que fulano de tal mora em tal local, e aí você vai lá, da vara civil, por exemplo, mora no estado do Rio de Janeiro, da comarca da capital, né, do estado do Rio de Janeiro, e aí vai lá, fulano de tal, e aí toda aquela situação que você aprendeu nas aulas de processo, você não vai inventar uma qualificação, tudo bem? Então você vai colocar lá todas aquelas regrinhas aprendidas, tudo bem? E aí você vai colocar lá devidamente, representado por seu genitor, por sua genitora. Aí a questão vai falar para você qual o nome do pai, qual o nome da mãe, por exemplo. Ou não vai falar nada, tá? E aí você vai lá, vamos lá, só simular aqui. Então você vem aqui, né? Estruturou a questão da sua peça, vai lá estruturar, né? Fulano de tal, né? Menor impúbere, se você vê a idade da criança aí, brasileiro, é aquela qualificação toda, né? Vem aí representado pelo seu genitor, pela sua genitora, tudo bem? E aí você vai colocar lá, ó, propor ação, vem para o seu advogado, né? Toda aquela situação toda, vem propor ação de rito comum, com pedido de tutela provisória e aí, gente, aquele negócio que eu sempre falo nas aulas. O dano moral sempre acompanha, que nem arroz, né? E aí, assim, caso de negativa, por exemplo, meu tribunal aqui, tá? Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, tem súmula nesse sentido. Em caso de negativa de home care, gera dano moral. E o entendimento é que um dano moral presumido, dano moral em ré ipsa. Então, aqui, ó, e perdas e danos. Perdas e danos. Tudo bem? Aí é o seguinte, cada um tem a sua particularidade. Em face de, contra, aí você escolhe se você colocar em face ou se você colocar contra a empresa X, o plano de saúde X, tá? Então, olha lá, contra, vou botar aqui contra a empresa XXXXX, aí vai ter a qualificação, tudo bem? Aí eu gosto de colocar de acordo com as razões, se for a peça, né, de fato e de direito, adiante aduzidas. 2 pontos, e aí vem lá, né? Pode ser que haja um pedido de gratuidade de justiça, pode ser que haja um pedido de prioridade prioridade na tramitação do processo, mas você pode entrar lá nos fatos. Dos fatos, e vai narrar o que a sua questão te trouxe. O que a questão te trouxe de elementos ali? Quais são os elementos? Quais são os fatos narrados? Quais são os temas narrados? Tudo bem? E aí você vai, estruturar os fatos todos de acordo com o que foi trazido na cabeça da questão. Aí vai entrar lá na parte do direito. Vamos lá. Na parte do direito. Tudo bem? Vamos lá. Do direito. Tá? E aí, gente, você vai falar da situação da relação de consumo, abre um tópico da relação de consumo, ou você pode até falar assim, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, né? Conforme aduzido acima, não há de se negar o direito do peticionário ou da peticionária, estando transparente, cristalino o direito, com fundamento no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e aí cita os artigos, com fundamento no Código de Processo Civil, com fundamento, por exemplo, você pode ser que tenha uma situação, olha, um artigo muito importante, tá? É o artigo 35C da Lei 9.656, que é a Lei de Planos de Saúde, tudo bem? Lei 9.656 de plano de saúde, veja se seu VAD-MECUM tem a Lei 9.656, é muito importante. Lá no nosso VAD Civil Empresarial da Editora Juspod, ó,
Tá ok, tá lá bonitinho para vocês, tá? O artigo 35C é um artigo muito importante ser citado. Então, da relação de consumo, da aplicabilidade da Lei 9.656, que é a Lei de Plano de Saúde. Você vai falar lá do dano moral, da ocorrência da violação de um dos direitos da personalidade, o fato de ter sido negado o home care para um melhor tratamento, para a deshospitalização daquele peticionário, isso já gera um dano. Você vai falar da questão referente à tutela, um tema muito importante para todos vocês. Então, por exemplo, o pedido de tutela provisória, na sua peça prático-profissional, na sua prova, tá? Ele se alicerça, ele tem fundamento em qual artigo, Cristiano? No artigo 300 do CPC. Tudo bem? Ele exige a comprovação da coexistência da probabilidade do direito e o perigo de dano, né? Então, aqui, ó, perigo de dano, tá? E a perigo de dano e a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Tudo bem? Tá? Perigo, dano. Aqui também, ou risco, né? Risco ao resultado útil do processo. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, ao resultado útil do processo. Tudo bem? Ao resultado útil do processo. Então, gente, o pedido de tutela provisória, você vai abrir ali um tópico, tá? Sobre a tutela provisória. Ok? Então, vai lá. Quanto à probabilidade do direito, aí você vai falar que está exaustivamente comprovado, conforme trouxe os fatos, não é? O caso concreto. O perigo de dano ou risco, o fato da pessoa ser mantida numa UTI, né, é um risco à vida dela, é uma violação à sua dignidade da pessoa humana. Então vem lá os fatos, você narra aquilo tudo que veio trazido na questão, vem a parte do direito, vá pensando o que pode ser que esse examinador queira. Ele quer que seja lançada uma relação de consumo, e aí abre o tópico da relação do consumo, a figura do consumidor, a figura do fornecedor, a relação de consumo de planos de saúde, tá? Com a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inclusive tema sumulado, tá? Então, a gente falou isso na nossa aula de Direito do Consumidor. Então, veja isso. Lance mão da súmula, porque o espelho de prova vai trazer súmula. A relação de consumo só se afasta do caso de autogestão, tá lembrado disso? Não aplica-se ao caso de autogestão, mas, desculpa, esse é plano de previdência privada, perdão. Tá? Mas aplica-se claramente a relação de consumo entre o caso de, planos de saúde, tudo bem? No caso concreto, tá? Da sua peça aí prático-profissional, da sua questão que se refere, tá? Que se refere ao tema, tudo bem? Do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então a gente viu isso, aplica lá a súmula, tudo bem? Súmula 469 do STJ, isso vai estar presente no seu espelho, então lança lá. E aí a gente vai entrar nos pedidos, vamos lá no pedido. Então, você tem o pedido para destacar. Tá? Então, olha lá. Primeiro, concessão da tutela provisória, né? Conceder a tutela provisória de urgência. Tudo bem? Designar lá dia e hora para a realização de audiência. De conciliação, né? Isso aí lá, ó, 319, sétimo do CPC. Julgar procedente os pedidos. Aí, X, Y, Z, os pedidos que você vai fazer, né?
beleza? Então ali, os pedidos XYZ, aí você pode falar nulidade da cláusula aqui do contratual, pode ser que a questão fale isso, que fale da negativa do plano de saúde, pagamento de indenização por danos morais, pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, você lá trabalha isso, nos pedidos, e aí, no final, lá você protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tá? E aí, você vai lá, juntada de documentos, ouvida de testemunhas, tá? E aí, aquela finalização clássica, você não assina, tá? Pede deferimento, bota lá a cidade, tá? Desde que a questão fale isso para você, para que não haja aquela configuração de identificação da sua peça prática profissional. Então, eu te dei um exemplo. Ó. Na verdade, a gente falou aqui do vício e do fato, tá? E eu falei da possível questão que venha pedir uma obrigação de fazer na sua peça prática profissional. E eu te dei um caso, né? Um caso de home care. Podia cair uma situação de uma indevido apontamento do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, uma obrigação de fazer de retirada do nome, e aí você iria propor uma ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória para que seja retirada o nome do consumidor. Pode ser que você não esteja pelo consumidor padrão, você esteja na sua prova diante de uma questão do consumidor por equiparação. Tá lembrado? Então, olha só, você tem que lá estar lembrado. Na formação da relação de consumo, que a gente trabalhou nas nossas aulas, na formação de relação de consumo, que a gente trabalhou nas nossas aulas, você, diante desse caso, fiquem atentos, tá? Que pode ser que caia ali os elementos subjetivos, e que caia a figura dos elementos objetivos, tá? Seja citado ali os elementos subjetivos e objetivos. E aí você vai ver a figura do consumidor, a figura do fornecedor, isso está mais do que batido no nosso material, e os elementos objetivos, né? A figura do produto e a figura do serviço. A figura do produto e a figura do serviço. Então, consumidor de um lado, fornecedor do outro, produto de um lado, serviço do outro, tá? Perfeito? Beleza? Pode ter aqui o e ou, pode ser serviço e produto, ou pode ser produto ou serviço. Só que o consumidor, você tem que se atentar, ele pode ser o consumidor padrão do artigo 2º caput. E olha, lembra lá da teoria finalista que a gente estudou? Ou pode ser que caia a questão ou finalismo aprofundado, tá lembrado da nossa aula? Aprofundado. Se deu aquele branco, é o momento de você pegar o material agora, dos nossos 2 encontros, daquelas 4 horas de direito do consumidor, sentar e dar uma revisada. Eu montei nesse dia de aula para você 4 observações e a última delas foi sobre o finalismo aprofundado. Deixei como dever de casa para vocês a pesquisa de jurisprudência sobre a teoria do finalismo aprofundado, ou teoria finalista temperada, mitigada, assim também pode ser chamada, tá? E nós temos os consumidores equiparados, ou por equiparação. Ou por equiparação, galera. E aí você vai lembrar do artigo 2º, parágrafo único, do artigo 17, e esse, ó, sem sombra de dúvidas, é o que mais cai na sua OAB segunda fase, tá? E o artigo 29. O artigo 17 é aquele que é vítima de um acidente de consumo, seja fato do produto, seja fato do serviço.
é aquele vítima de um acidente de consumo, seja fato do produto, seja fato do serviço, gente, tá? Então, lá no artigo 17, se você ainda não fez remissão, faça para o artigo 12 e para o artigo 14. Tem que ser feita essa remissão, seja para o artigo 12, seja para o artigo 14. Duas remissões aí de extrema relevância para o estudo de todos vocês, tá? Então, observem, pode ser que você esteja na defesa do consumidor padrão, ou na defesa do consumidor por equiparação, ou na defesa de ambos. Na defesa de ambos. Vamos dizer que fulano de tal comprou um carro 0 km na concessionária X, ele comprou o carro, o fulano de tal, e deu carona para o cicrano. Lá, para o cara que estava junto com ele, foi na concessionária, um amigo dele que foi na concessionária pegar o carro junto com ele. Ele saiu da concessionária, começou a acelerar o veículo, na hora que precisou frear, o veículo não freou, e ele deu de cara num poste. Quem é o consumidor padrão? Aquele que adquiriu o veículo. E o amigo dele poderá ser tido como consumidor por equiparação. Ou vamos dizer também que esse cara saiu da concessionária, acelerou o veículo, não conseguiu frear, ele estava lá pisando para frear, não conseguiu, puxou o freio de mão, também não conseguiu, aí ele atropelou uma pessoa. Essa pessoa que for atropelada, ela é consumidora por equiparação, seja da concessionária, seja da fabricante daquele veículo, por exemplo. Tá? Pode ser que você aplique até uma solidariedade, porque o STJ, ele destaca isso, tá? O STJ, ele destaca isso. Apesar de termos estudado que no fato do produto, a tese majoritária é a tese do comerciante responder subsidiariamente. Subsidiariamente, uma tese majoritária. Mas nada impede de que haja solidariedade. Existem diversos julgados do STJ nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então, assim, você tem que estar atento a essas situações. Pois bem, naquela questão de perdas e danos que eu falei do home care, lembrem sempre, tá? Se está pensando em indenização no CDC, lá sempre o artigo 6º, inciso 6º, gente, tá? Porque ele fala da prevenção e da reparação dos danos. Fala da prevenção e da reparação dos danos. O artigo 6º e inciso 6º. Algo de grande valia que destacamos para todos vocês, tá? Então, o artigo 6º e inciso 6º, pensou em indenização no CDC, opa! No caso concreto ali, lança a mão do 6º e inciso 6º. Pode ser também que você tenha que falar da inversão do ônus da prova. E a gente viu que existe a inversão OP iudicis, que é a do artigo 6º, inciso 8º, e a OP legis, ou OP lege, 12, parágrafo 3º, inciso 2º, 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Pode ser que mencione na sua questão subjetiva ou caia na peça prático-profissional. Galera, chegamos então ao final desse exaustivo. Hoje foi bem pesado, né? Quase 5 horas de aula aí, freneticamente, revisão, processo, veio a galera de civil, e eu resolvi revisar só consumidor para que não venha encher a cabeça de vocês de mais informações, porque vocês já estão lotados de informações das nossas aulas teóricas e práticas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar ao vivo até agora conosco aqui. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria muito que vocês nos continuassem seguindo pelas redes sociais. Se você não me segue pela rede social, pelo Instagram, o @Cristiano Sobral, tá? O @Cristiano Sobral. Lá no Facebook, Professor Cristiano Sobral. No YouTube, que você já sabe, meu canal do YouTube, Cristiano Sobral. E muito material, muita informação lá no site www.cristianosobral.com.br. Obrigado por terem adquirido as nossas obras, o Direito Civil Sistematizado, que chegou à 10ª edição.
o VAD Civil Empresarial da Editora Juspodium, o nosso livro de prática da Editora Juspodium, o livro Direito do Consumidor para Concursos da Editora Saraiva. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Dia 16 é o dia de todos vocês, é o dia da aprovação. E olha, eu aguardo vocês logo depois na correção, que a gente vai estar domingo corrigindo essa prova na nossa mesa redonda aqui do CERS. Então eu aguardo todos vocês nesse domingão e aguardo o feedback de vocês lá nas minhas redes sociais. Tchau, galera!